O Senhor, sentado no trono, disse: eis que eu renovo todas as coisas. Eis que sou princípio e fim, e darei a água da vida àquele que vier a mim. O Senhor teu Deus enxugará as lágrimas da solidão, e não haverá morte ou choro, irmão, porque essas meras coisas passarão. O Senhor teu Deus enxugará as lágrimas da solidão, e não haverá morte ou choro, irmão, porque essas meras coisas passarão. Olá, Deus abençoe você. Estamos começando mais um programa Coração Jovem, aqui pela Rede Século XXI. A casa é sua. Seja muito bem-vindo. Coração Jovem, você já sabe, é o seu programa semanal que quer partilhar, falar um pouquinho sobre espiritualidade, conhecimento humano, psicologia, para que nós possamos crescer na fé, manter, como o Papa Francisco nos sugere, o coração jovem sempre, que é o coração com Cristo. Com Cristo, o coração não envelhece nunca. Então, bendito seja Deus por estarmos aqui. Seja muito bem-vindo a esse momento que nós vamos viver de partilha, de celebração, de conhecimento das coisas de Deus. E para que a gente possa viver bem esse momento, nós sempre começamos falando com o Senhor, falando com Jesus, o coração jovem por excelência. Então vamos rezar. Bendito seja, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez. Nós queremos te agradecer, Jesus, pelo seu amor infinito, simbolizado de forma tão bonita nesta imagem. Nós, como cristãos católicos, nós sabemos que a imagem é apenas uma lembrança. Mas que bonito poder olhar uma arte que nos leva ao coração de Deus, que nos mostra aquilo que realmente aconteceu. O seu coração, segundo a palavra, foi ferido, foi chagado, o seu peito foi rasgado por amor a nós, no alto daquela cruz. Por isso eu quero te bendizer por estarmos aqui e colocar nas tuas mãos todos aqueles que nos acompanham nesse momento, todas as necessidades, preocupações, para que, como nós cantamos há pouco, realmente se realize. O Senhor enxugue as lágrimas da solidão. Que o Senhor realmente lave o coração de cada um, limpe o coração de todo mal, de toda a sujeira interior que a gente carrega, com as mágoas, com as fragilidades próprias do nosso caminho, e que possa nos dar, pela graça do Espírito Santo, um coração novo, um coração jovem, um coração cheio da presença do Senhor. Por isso, Jesus, eu coloco nas tuas mãos a minha vida, dos meus familiares, dos familiares daqueles que estão aqui, de todos que estão trabalhando também nos bastidores para que esse momento possa acontecer. E para isso nós queremos falar com Deus que é Pai e falar como o Senhor nos ensinou, chamando-o de Pai, pedindo que Ele nos perdoe, pedindo que Ele nos dê o necessário para cada dia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nós queremos, Jesus, também falar com Maria, sua mãe, nossa mãe, pedir a sua intercessão. Maria, tu que és Senhora de todas as coisas, tu que tiveste o teu filho Jesus no seu colo, no seu ventre, bem próximo ao teu coração, ajuda-nos a viver a vontade de Jesus, a ouvir a sua voz e assim termos o coração seguro. Ouvimos hoje a voz de Deus que nos diz, como disse para a Senhora, não temas, não temas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso e dai-nos sempre um coração jovem. É isso que nós pedimos a Deus, é isso que nós queremos, um coração jovem sempre. Um coração fortalecido, fundamentado em Deus.
Mas quando a gente fala do coração de Jesus, manso e humilde, mansidão, humildade, às vezes a gente se pergunta, né? Eu queria ter essa mansidão e essa humildade. É possível, mas existem muitas diferenças entre nós. Personalidade, maneira de enfrentar as coisas. Por isso o nosso tema hoje é sobre estresse. Nosso tema é eu viro o bicho. Calma, tem os dois lados da história. Pode ser aquele eu viro o bicho no sentido de que eu saio brigando e agredindo e destruindo todas as coisas, mas também tem o outro lado, né? Você já não ouviu dizer, fulano parece bicho do mato, porque fica escondido, a gente se fecha, a gente se esconde, a gente se isola, a gente se defende de alguma forma. Existem várias maneiras de reagir ao estresse. Quem já não passou por momentos de estresse? Todos nós. Mas quem vive o estresse como doença mesmo, como enfermidade, e como diferenciar uma coisa da outra, como as coisas acontecem, para compreender tudo isso, nosso tema é esse, eu viro o bicho. Para falar sobre estresse, sobre as habilidades sociais, sobre tantos assuntos ligados a esse contexto. Para isso, como não poderia deixar de ser, nós temos sempre boa companhia para nos ajudar. Então, quero acolher e agradecer mais uma vez a presença dos nossos irmãos que estão aqui, a nossa equipe Coração Jovem, para celebrar com você esse momento. Para cantar e para rezar conosco, Priscila Poser, seja bem-vinda, viu? Obrigada, Padre. Deus abençoe. Amém. Ronaldo Gomes, mais uma vez, bem-vindo, viu? Deus abençoe. Doutora Ana Carolina, bem-vinda. Obrigada, Padre. Deus abençoe. Padre Rodrigo, bem-vindo. Obrigado, Padre. Deus abençoe, Amém. viu? Que alegria a gente poder viver esse momento. E um assunto que eu acho que vai dar o que falar. Nós precisamos conhecer, entender e compreender melhor. Estresse. Como lidar com isso? Como viver? O que causa para nós desânimo, força? Como que a gente sente? Euforia, tristeza? Dá para misturar com depressão? Enfim, como que a gente vai entender isso aí tudo? Vamos começar com um jovem pergunta, que vai nos ajudar no início da nossa reflexão, da nossa partilha. Oi, meu nome é Leonardo. Pode acontecer de uma pessoa perder o ânimo de uma hora para outra? Por quê? Leonardo, Deus abençoe você. Essa pergunta tem muito sentido para aquilo que nós vamos refletir. Pode acontecer de alguém perder o ânimo, perder a disposição, assim, de uma hora para outra? Como que as coisas acontecem e por que acontece isso? Então, vou começar perguntando para o Padre Rodrigo, aproveitando justamente para a gente até entender, né? Perder o ânimo, estresse, o que tem a ver uma coisa com a outra? E aí? Interessante, parece uma pergunta simples, mas ela é bem complexa, né? Porque assim, perder o ânimo de uma hora para outra pode acontecer, mas sempre nós teremos ali uma situação, um contexto para que isso aconteça. Posso perder o ânimo porque eu cheguei num grau elevado de estresse, já passei da fase do bom estresse e caí na fase da exaustão, que seria a última fase do estresse. Cansei, desanimei, o corpo já está esgotado. Posso perder o ânimo porque ativei algumas crenças, não vale a pena, não dou conta. Então talvez a pessoa até pense que foi do nada, mas geralmente não é. Porque perder o ânimo nós estamos falando de humor, né? Sentimentos. Então existem pensamentos que estão sustentando este sentimento e existe um contexto que levou a pessoa a isso, nunca é do nada. Alguma coisa tem ali. E o estresse propriamente dito? O que é, então, quando a gente fala, o que é o estresse? Eu vejo que estresse, muitas vezes, ele é confundido com irritação, com raiva. Quando as pessoas estão bravas, elas falam, estão com estresse, estão com... Fulano é muito estressado. Muito estressado, né? Muito bravinho, muito nervoso. Tem a ver, mas a raiva, a irritação, ela seria um aspecto, uma parte do estresse. O estresse, ele é algo muito mais complexo. O estresse, ele é um conjunto de situações internas, psíquico, emocional, físico, que a pessoa desenvolve de reações diante de uma situação. Na verdade, o estresse, ele acontece quando nós temos que enfrentar um desafio ou vivemos um momento de crise, sofremos uma ameaça de vida. Então, há uma mobilização física, emocional, de hormônios que nos preparam para enfrentar, para lutar, para superar aquela situação. Então, o estresse, ele é bom e é necessário. Estranho ouvir isso, né? Mas é importante. O estresse é bom e é necessário. Anota isso, escuta isso,
Mas claro que ninguém, não é bom viver estressado, né? Não é bom viver descontando a raiva nos outros. Também não. Não é? E usar desculpa, estou estressado, né? E se dá o direito de sair ofendendo. Nesse sentido, não existe razão para isso. Mas o estresse é uma mobilização total do organismo da pessoa para resolver um problema, para superar uma crise. Então, ele é bom nesse sentido. E é necessário porque uma pessoa que não fique nem um pouquinho estressada, ela vai deixar o mundo cair ao seu redor e não vai tomar nenhuma providência. E é tão prejudicial quanto ter uma reação extremamente agressiva. Sim, né? tudo que tudo que é extremo, né? Inerte. Seja para menos ou para mais, não é adequado, não é razoável, não é racional, é disfuncional. Mas esse estresse, então existe um estresse positivo, e esse estresse positivo que todos nós, quem trabalha com juventude e quem é jovem, né, passa também as suas fases, mas todos nós, em qualquer idade, podemos passar, inclusive a criança, né? Situações estressantes, enfim. Mas assim, quais são essas fases que eu vi que você falou um pouquinho de fases, que a gente pode perceber que o estresse deixou de ser uma ocasião para ser uma patologia, uma enfermidade, eu não sei se é assim que se diz. Nós podemos falar em 4 fases. A primeira é a fase do alerta. Então, eu tenho algo para fazer, um desafio, algo para superar, uma adaptação a fazer na minha vida. E ela é importante porque nessa fase do alerta, eu vou... É uma mobilização para a ação, para resolver a situação. Então, nós temos várias alterações físicas. O organismo se prepara, libera hormônios para agir, para lutar, para enfrentar. Existe uma disposição emocional, mental. O sono pode ficar alterado, mas no sentido de ser um momento criativo, de enfrentamento, de ideias. Então, é o primeiro momento do estresse. Depois, nós temos uma fase que é a fase do enfrentamento. A pessoa ela está ali numa fase boa, ela está superando, está tomando providências, está colocando em prática seu repertório para superar, para resolver a situação. Depois nós temos a terceira fase, que é de quase exaustão, que nós já estamos aí chegando num momento arriscado. Se a situação não se resolve, se a pessoa não consegue superar aquilo, ela vai cair na fase de exaustão, que é quando é a doença e a pessoa precisa de ajuda, existe um desequilíbrio hormonal. Não é só uma coisa que a pessoa cansou e pronto. Não, porque existe também um desequilíbrio dos neurotransmissores que podem gerar uma depressão biológica. E nesse ponto é necessário entrar com medicamentos, porque se é um desequilíbrio biológico, a pessoa não vai dar conta sozinha. Então, fases muito extensas de estresse, em que a pessoa não consegue resolver, superar, reorganizar suas ideias, sua forma de agir, de enfrentar, ela necessariamente, se isso continuar, ela vai cair numa possível depressão e precisa de um tratamento. Até eu já vi acontecer, por exemplo, de pessoas, tanto a parte de alergia, quanto até de queda de cabelo, essas coisas. O estresse agudo... É devido ao estresse, né? Assim, claro, isso é comprovado, mas é real, né? Sim, porque o estresse, ele além de mobilizar a parte emocional, ele vai mobilizar toda uma parte fisiológica. O psíquico está profundamente ligado ao nosso físico. Então, tudo aquilo que emocionalmente eu não dou conta, que exige muito de mim, eu não consigo superar, se reflete no corpo de alguma forma. Então, complicações gastrointestinais, estômago, intestino, complicações de pele, cardiovasculares, aumento da pressão, taquicardia, queda de cabelo, são várias possibilidades de manifestações físicas de um estresse não bem vivido, né? Não elaborado. Até quando se fala de estresse, às vezes assim, a gente diz, existem... Às vezes as pessoas pensam de situações graves, mas o dia a dia, por exemplo, uma vida acelerada, né, que acho que é difícil quem não tem hoje, né? Hoje em dia, né? Mas assim, uma vida muito acelerada, isso pode causar a enfermidade, de fato, o estresse de fato, porque ela vai se juntando, né? Isso pode realmente causar, ou não, só acontecimentos mais fortes? Não, talvez seja até o mais complicado de se lidar. Porque, por exemplo, algo que pode causar um estresse. Sofri um acidente de carro. Eu vou ficar estressado. Existe até o estresse pós-traumático que nós falamos, que é uma fase de estresse intenso que nós vivemos depois de um trauma. E de situações limite. Esse estresse, geralmente, ele é bem assessorado.
porque quando acontece algo grave, tem toda uma rede de apoio que envolve a pessoa e ela procura geralmente esse apoio. Sim. Agora, o estresse do dia a dia, quando a pessoa não tem um repertório saudável de enfrentamento do seu dia a dia, organizar o que é prioridade na minha vida, saber dizer não, elencar o que eu devo fazer no meu trabalho, o que eu não devo. Quem trabalha em conjunto com uma equipe de pessoas, o papel de cada um, o lugar de cada um, gerenciar tudo isso dá muito trabalho. Quem trabalha fora, família. Então, eu vejo pessoas que têm uma dificuldade muito grande para organizar tudo isso e vão vivendo o estresse intenso. Quase ninguém percebe, porque é algo rotineiro, a pessoa não percebe o desgaste que está sofrendo e não procura ajuda. Só vai procurar ajuda quando cai na fase da exaustão, que aí já tem uma série de sintomas que já são bastante complicados e intensos. E é interessante, nós falamos de depressão num outro programa, na temporada passada, e geralmente as pessoas não sabem tratar da angústia, da tristeza, da depressão, só vão atrás de um tratamento quando chegou numa situação muito extrema. E nesse ponto o tratamento é bem mais difícil, né? Interessante porque assim, né, num atestado de óbito, ninguém vai atestar morte por estresse. Ninguém. Porque, na verdade, uma vez que é uma reação psicofísica, né, do organismo para um enfrentamento adverso. Então, aí entram outros conceitos que né, a gente teria que aprofundar muito mais e a gente não teria esse tempo. Claro. Mas a forma como eu vou enfrentar aquilo que me estressa, porque o estressor, para mim, pode não ser para o Padre Rodrigo. Sabe? Exatamente. É aquela história. Então, como eu percebo a realidade que me cerca e como é que eu respondo a essa realidade? Ou seja, como eu reajo. O estresse é uma reação. É uma reação a algo que mudou ou que se apresenta. Às vezes não precisou nem mudar, se apresentou, né? Então, a partir daí, como cada um de nós vai reagir. Só que, né, quando você vê uma pessoa que vem da guerra, de uma guerra, seja lá qual for, sabe? Você evidencia neles, assim, a princípio, quando são convocados, honrados. Então, a gente chama lá a fase de alerta que o Padre Rodrigo falou. Ou até mesmo, aí eles entram na resistência quando eles estão elaborando aquela situação de enfrentar, de ir para o campo mesmo. Né? Aí eles começam, de fato, a entrar em quase exaustão no meio das batalhas. Claro. É muito forte isso. Porque lá eles vão entrar num desgaste tamanho que o corpo vai reagir na quase exaustão. E, às vezes, algumas doenças crônicas aparecem, inclusive câncer. Tá? Já foram feitas algumas pesquisas e a gente identifica isso. E, na exaustão, muitas vezes a gente tem até falência de órgãos, padre. Entendi. E aí isso pode, sim, é o limite. Chegar no óbito. Por isso que eu digo, não aparece, por exemplo, uma pessoa que voltou da guerra e ela não foi atingida por bomba, tiro, o que quer que seja, não vai aparecer, geralmente, lá, morte por estresse, certo? Mas a gente sabe muito bem, eu gosto desse exemplo, porque ele mostra muito bem o que o estresse pode fazer no corpo de uma pessoa, a ponto dela, de fato, morrer. Muitos anos atrás, eu lembro que ficou assim, no meio cristão, um jovem que trabalhava em estúdio de música, né? E ele fazia um trabalho como músico cristão. Só que aquela história, dormindo de madrugada, sem horário para dormir, sem horário para comer, e com serviço para entregar, e era um dos poucos que realizava esse trabalho no meio cristão, e foi fazendo. Com menos de 30 anos, morreu de infarto. Ninguém atestou o infarto como, olha, fulano morreu de estresse, de exaustão. Mas todo mundo alertou todo mundo para dizer, olha, tem que haver um certo cuidado. Ele tem que ter horário de trabalho, ele tem que, né, porque ele estava indo no ritmo que o corpo já não permitia mais, né? Bom, para lidar com tudo isso, nós também queremos entender como nós vamos lidar com esse estresse, como nós vamos enfrentar. Existem fases, existe um caminho, mas a gente precisa saber como lidar com isso para a gente não virar bicho, literalmente, como o tema nosso está trabalhando. Para a gente falar sobre isso, nós vamos voltar daqui a pouquinho, lembrando que você pode participar no nosso Facebook, facebook.com.br/Conexão
Coração Jovem TV. Ali tem sempre uma pergunta, daqui a pouquinho nós vamos responder uma delas. O que você faz para controlar o estresse? E nós vamos ler as respostas que o pessoal deixou lá para nós e que você também pode deixar e participar, tá bom? Coração Jovem, volta já já. Fortificai as mãos desfalecidas, fortalecei os joelhos vacilantes, dizei àqueles que têm o coração perturbado, tomai ânimo, não temais, eis o nosso Deus.